Sejam bem-vindos ao Motiva e Inspira. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like. Muito bem. A quietude é minha armadura. Um monólogo filosófico inspirado em Maquiavel sobre o poder do silêncio, da discrição e da mente que não se revela. Falar é um vício, um dos mais bem aceitos. Confundido com transparência, romantizado como autenticidade. Mas falar demais é se despir para quem não merece. É entregar armas ao inimigo antes mesmo de saber se existe batalha. Você quer ser amado? Então se mostre. Você quer ser respeitado? Então se esconda. O mundo é atraído pelo mistério. Repele o óbvio, descarta o previsível. É por isso que os silenciosos incomodam, porque não entregam ao outro o conforto de entendê-los. O homem que não se explica, assusta. O homem que não se abre, domina. E o homem que sabe calar, comanda. Não confunda a invisibilidade com fraqueza. Às vezes, a maior força é não ser detectado. Ser o enigma na sala. A presença que impõe, mesmo sem palavras. A mente que ninguém decifra é a que todos temem e respeitam. Mas a maioria tem pressa. Pressa em ser entendido. Pressa em justificar sua dor, sua história, sua escolha. E nesse desespero de ser compreendido, perde-se o valor de ser impenetrável. Maquiavel não ensinava a ser cruel, ele ensinava a ser inteligente. E a inteligência, por vezes, exige contenção. O domínio da fala, a maestria do silêncio. Você não precisa contar seus planos, você precisa concretizá-los. Você não precisa explicar seus traumas, você precisa superá-los em silêncio. O mundo não precisa saber o que você sente. Precisa ver o que você se tornou, apesar do que sentiu. A liberdade não está em dizer tudo, está em não precisar dizer nada, porque a alma forte é silenciosa. Não por medo, mas por estratégia. Ela aprendeu que o que é precioso deve ser guardado e que o que é exposto demais perde valor. O segredo do poder é o controle, e o segredo do controle é a contenção. Falar menos do que se sabe, mostrar menos do que se tem, reagir menos do que se sente. Quem te entende demais te manipula. Quem te decifra rápido te antecipa. E quem te antecipa te controla. Seja opaco, seja vago, seja o nevoeiro que ninguém atravessa com segurança. Não porque você tem algo a esconder, mas porque tem muito a proteger. Sua paz, seus planos, suas dores superadas. Tudo isso compõe o seu império interior. E um império não se expõe, se defende. Quem fala demais, entrega o ouro. Quem cala, governa. E não se engane, as conexões mais verdadeiras não se formam quando você se expõe. Mas quando o outro percebe que, mesmo sem falar, você carrega profundidade, o silêncio atrai os atentos. A modéstia atrai os sábios. A ausência de alarde atrai conhecimento. Você precisa entender. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença de si. É quando você começa a habitar o próprio pensamento como quem explora um templo sagrado. Sem pressa, sem plateia, sem performance. Quando você se recolhe, o mundo grita. Porque ele não suporta o vazio que você passa a representar. Um vazio que não é ausência, é autonomia. A sua falta de necessidade assusta quem vive da aprovação alheia. Sua presença silenciosa se torna um espelho. E muitos odeiam o que veem refletido. Porque você não joga o jogo, não se explica, não se vende. E isso é poder demais para quem nunca aprendeu a estar só. Há um tipo de grandeza que não se publica. Ela é cultivada em silêncio. Ela não se anuncia, se impõe, não se oferece, se mantém inacessível. É a grandeza dos que já foram ao fundo do poço e voltaram com as mãos vazias, mas com a alma intacta. Eles não falam. Eles não precisam. Porque a própria presença carrega o peso de quem sobreviveu a si mesmo. A sociedade aplaude o barulhento, o vaidoso, o espetaculoso, mas confia secretamente nos silenciosos, nos que observam, nos que não têm pressa de responder, nos que não precisam provar. Você começa a notar, com o tempo, que os verdadeiros mestres raramente interrompem, raramente expõem, raramente buscam atenção. Eles sabem que o valor está no que não se diz, na pausa entre as palavras, na ausência calculada. A ausência é uma forma de presença elevada. Ela ensina, ela disciplina,
ela seleciona. Quem não suporta sua ausência, não merece sua presença. E quem exige sua explicação, nunca entendeu sua essência. Não se trata de esconder, mas de preservar. Não se trata de arrogância, mas de soberania. Você não precisa se tornar invisível ao mundo, precisa se tornar inviolável por ele. E isso só se conquista com silêncio, com tempo, com contenção. Filtrar o que se compartilha é uma forma de se honrar. Não é frieza, é inteligência emocional. Não é orgulho, é discernimento. Quem entrega tudo, perde tudo. Quem seleciona o que revela, domina o que constrói. Em um mundo onde todos querem ser vistos, seja o que poucos conseguem enxergar. Em um mundo onde todos se explicam, seja o que ninguém consegue decifrar. Em um mundo de ruído, seja o eco da própria verdade. E quando te perguntarem por que você escolheu o silêncio, responda sem medo, sem hesitação, sem culpa. Porque o que é meu, o mundo não merece acessar. Porque minha paz não está à venda. Porque minha alma é fortaleza e não vitrine. Porque a quietude é minha armadura e minha revolução. Inscreva-se no canal.